Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: como haverá arrebatamento se Deus já está em nosso espírito? Claro, quem está acreditando, quem está conhecendo o Evangelho eterno, porque Evangelho significa reino de Deus, as boas notícias do reino de Deus. Jesus de Nazaré pregava que o reino de Deus estava próximo. Paulo pregava aos gentios que o reino de Deus estava próximo. Mas, no dia do Senhor, Apocalipse 1:10, quando veio o juízo de Deus, ele estabeleceu o tabernáculo dele no espírito dos homens. Que raio de arrebatamento é esse que a religião espera? Hein? Como haverá arrebatamento se Deus está em nosso espírito? Vamos ler? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Veja o que Paulo disse aos gentios, pelo menos é o que está escrito. Porque a cada dia que eu venho conhecendo mais o Evangelho eterno, eu fico com pulga atrás da orelha. Como que o Espírito da graça que falava pela boca de Paulo não sabia do Evangelho eterno? Eles não se conversavam, eles não se falavam, mas tudo bem. Não quero aqui colocar minhoca na sua cabeça. Devagarinho a gente vai entendendo isso, devagarinho cada pessoa no Evangelho eterno vai tendo o discernimento das coisas. Porque nem tudo nós podemos falar aqui, eu estou sendo sincero a você. Tem pessoas que no particular, na lista de transmissão do WhatsApp, a gente conversa diferente um pouco. Mas não é que está escondendo, é que nem tudo nós podemos falar, nem tudo. Tem coisas que a gente tem que amadurecer mais o entendimento para assim você depois vir e descer o sarrafo. Tá bom? Então Paulo disse assim, está escrito que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 13 ao 18. O subtítulo do texto da NVI é A Vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, veja que Paulo aguardava a vinda do Senhor. Paulo não alcançou o evangelho eterno ser estabelecido. Por isso que a graça pregada por Paulo ficou do ano 70 para trás. Do ano 70 para cá, o evangelho eterno, que é o reino de Deus em nosso espírito, onde Deus habita. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Eu sou sincero a falar para você. De quando eu comecei a conhecer o Evangelho Eterno, isso daqui para mim é uma fábula. Isso daqui é uma história que não tem pé e nem cabeça. Por que não tem pé e nem cabeça? Porque se eu for lá em Eclesiastes 12:7, está aqui, nós temos esse versículo aqui, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Lá em Gênesis capítulo 3:15 também está escrito, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. E aí? Quem é que ia ser? O que é que iria ressuscitar quando Jesus viesse? Nós sabemos que ele voltou no ano 70
para julgar o povo de Israel. Foi a sua volta, foi a sua segunda e última volta. O que iria ressuscitar? A carne volta ao pó. Pó não vai para o reino espiritual, porque o reino espiritual é espiritual, é abstrato, não é material. Espíritos são como ventos. E aí? Fala para mim, qual é o seu? Pode colocar aí, fica à vontade. Pode colocar no comentário. Você que já está experimentando o sabor delicioso do Evangelho eterno que é Deus em nós, você acha que esse escrito, eu posso pegar ele hoje e trazer para cá e ficar aqui 1 hora fazendo uma live, mandando você se preparar, mandando você não comer cuscuz com pimenta malagueta, mandando você não participar de festa, mandando você não rapar o sovaco e nem rapar a perna, porque se você fizer isso, você vai ficar quando ele voltar. Eu vou ficar aqui 1 hora falando que você tem que ter comunhão, primeiro domingo, segundo domingo, comer pão e beber suco, porque senão, falando que você tem que buscar Deus em templos, porque senão quando ele voltar, vai fazer o arrebatamento. Você acha que eu tenho que ficar com essa insanidade aqui na frente do computador? Você acha que isso é para os meus dias hoje? Só se eu tiver 2000 anos atrás, só se eu tiver 2000 anos. Porque isso foi falado há quase 2000 anos atrás. Quando Paulo disse isso, se é que ele disse realmente como está aqui, o juízo, o dia do Senhor do ano 70 não tinha acontecido ainda. Cara pálida. A leitura de quem está entendendo o Evangelho Eterno, ela é diferenciado, o entendimento ele é diferenciado de um religioso, é diferente totalmente, é 180 graus a diferença entre o Evangelho Eterno e o entendimento de um religioso. Você é um religioso, se você quiser questionar essas coisas, é difícil, você não vai suportar a resposta. Vai ser como dar um caldo de mocotó, o tutano, para um bebezinho recém-nascido. Ele não vai aguentar. Ele vai voltar, o espíritozinho dele vai voltar pro reino espiritual. Não suporta. Não suporta. Não suporta. Imagine na casa de Noca, onde todos são religiosos. Aí aparece um que se descola deles e entende o Evangelho Eterno. Aí eles estão num domingo, abre isso daqui, algum lá, olha pessoal, vamos aqui ler sobre o arrebatamento, vamos aqui falar, aí a pessoa começa a falar do arrebatamento, olha o que vai acontecer quando Jesus voltar, ressuscitar. Aí esse que está sentado na mesa do banquete, que se desprendeu da bolha religiosa, ele fala, opa, ô fulano, vem cá, o que vai ressuscitar? Vamos numa suposição que Jesus vai voltar como a religião fala. Ele já voltou, já vai fazer 2000 anos, mas vamos acreditar. Aí esse que se desprendeu da bolha fala, e vem cá, o que irá ressuscitar? O que vai ser arrebatado? Porque Paulo aqui estava falando da mesma forma que Jesus ressuscitou, as pessoas também. Só que está escrito na Bíblia, está escrito que Jesus foi pendurado na sexta. Eu acredito que foi na quinta, para dar os 3 dias e as 3 noites. Ele foi pendurado no dia da semana. E esse dia da semana que ele foi pendurado, para dar os 3 dias e as 3 noites de Jonas, foi na quinta-feira. Quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. 3 dias e 3 noites. Ah, mas foi na sexta. Aí só dá 2 dias e 3 noites. Já começa logo por aí. Tá. Em 3 dias, deu tempo do corpo começar os micróbios, começar a acabar? Não, porque isso está escrito que Deus não deixaria o corpo dele se deteriorar. Então, em 3 dias não deu tempo. E fora que o alimento daquela época não é igual hoje, cheio de química. Hoje é cheio de química, de porcariado. Naquele tempo o alimento era o pão que eles comiam, tudo lá era puro, era natural. Então vamos dizer que não deu tempo, porque foi falado na palavra que aquele corpo não se deterioraria. 3 dias. No 3º dia ele voltou. Está escrito isso ou não está escrito? Agora uma pessoa, vamos aqui, Paulo falou, e os que morreram nos dias que Jesus estava pregando? E aí, Paulo, me explica isso aí. Porque nos dias que Jesus falou, do ano 30 ao 33, vamos dizer que isso aqui foi entre o ano 60 ou 55 ao ano 67. Mas do ano 33 ao ano 45, dá uns par de anos.
Depois de 2 anos, como é que o alimento daquele tempo era mais puro, depois de 2 anos, ô Paulo, os que morreram em Cristo, acreditando nele, ou será que de Jesus até os dias que Paulo falou isso não morreu ninguém? Aquele corpo não ficou lá 1 ano e meio, 2, ele não se desintegrou, ele não se acabou? Então, pelo amor de Cristo, o que é que vai ser arrebatado se não tem mais nada daquele corpo, aquele corpo voltou ao pó? Sabe o que é? Isso daí é leitura racional da palavra. Não é ficar com insanidade, não é ficar com loucura. Isso Paulo falou naqueles dias, praticamente um período pré-histórico. Paulo falou isso para os irmãos ali, sei lá, para fortalecer eles, para não deixarem eles voltar à lei de Moisés novamente, ao judaísmo novamente, que eles nem era para eles, eram gentios. Eles não eram para eles saírem ali dos ensinos daqueles cães, daqueles dias, daquela época. Você vê que Paulo mesmo falava que Jesus iria vir por sobre as nuvens. Nem Paulo não tinha aquele entendimento que Daniel 7,13, quando o Daniel falou que eu vi um parecido como o filho do homem que viria por sobre as nuvens, aquilo significava um sinal de juízo. Quando se dissesse aquilo, se representava o juízo de Deus contra o povo de Israel. Então Paulo aqui fala: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus com ele aqueles que nele dormiram. Será que foi exatamente dessa forma que Paulo falou naqueles dias? Você consegue entender que aqui deixa eu pôr isso aqui na NAA. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Que raio que estava dormindo aqui? Se os que morreram lá voltou ao pó, não se acabou mais. Eclesiastes 9, conhecimento, sensações, emoções, tudo se acaba na sepultura. Eclesiastes 12, 7 fala que somente o Espírito volta de onde veio. Jesus na cruz não entregou alma, corpo, nada, ele só entregou o Espírito. Pai, eu te entrego meu Espírito. Então o que é que aqui na volta dele, quando viesse, os que dormem, quem é que estava dormindo aqui? O corpo carnal da turma que morreu naquele período? Não vou nem falar Isaías, não vou falar essa turma, não. Vamos falar no período entre o ano 33 ao ano 55, mais ou menos. Que dá ali 12 anos nesse período. Em 12 anos não morreu ninguém? Ou então esses que morreram no período de 12 anos estavam dormindo de ladinho, de barriga para baixo, o corpo intacto. Para acontecer isso daqui, o corpo teria que estar intacto. Os micróbios do osso não tinha nada, estava inteirinho o corpo ali, nas catatumbas, não sei onde que eles estavam. E aí, gente, na sua cabeça entra, na minha não entra isso aqui. Não adianta. Não tem condições de entrar isso aqui. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, olha o que Paulo fala aqui. Está escrito como Paulo fala. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que já morreram. Ele estava falando aqui que os vivos, e esperaria a vez dele ali. Olha, Jesus voltou sobre a nuvem, num tapete mágico. Tá Paulo, Barnabé, Priscila, Áquila, os outros irmãos, tudo de lado, falou: Senhor, pega esses aqui, né, que é o primeiro, que ele falou que os vivos de modo nenhum precederiam, iriam primeiro, então aqueles que morreram iam ressuscitar. Aí eles iam... Se tivesse acontecido isso, teria uma Bíblia com mais ou menos isso de tamanho, só falando desse fato que aconteceu. Aí Paulo falando isso aqui. Aí as pessoas, os futuristas, pegam isso aqui e mandam para 2.000 anos, 3.000 anos. Fica, tá vendo? Não aconteceu isso. Aí então Jesus não voltou. Claro, né, cara pálida? Não aconteceu e não vai acontecer nunca. Porque se no reino do céu, se no reino espiritual não tem carne e sangue, como que Paulo e os outros iriam ser arrebatados, cara pálida? Se no reino não tem, lê lá em 1 Coríntios capítulo 15. Você vê, não tem lógica essas coisas aqui. Quando você começa a entender a Bíblia, não tem lógica. Aí vem algum perturbado, tá vendo? Esse cara já tá virando ateu. Não é que é ateu, é lendo de uma forma racional. 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, quantas trombetas foram tocadas lá no Apocalipse? 7.
E lá no capítulo 11, versículo 15, quando soou a sétima e última trombeta, o reino de Deus foi estabelecido, foi entregue. Então Paulo sabia da trombeta. Isso aqui está lá em 1 Coríntios, agora eu não... Deixa eu ver se tem uma referência. Lá em 1 Coríntios está isso aqui, que fala da última trombeta. Mas eu não vou ler não, isso aqui. Está em 1 Coríntios 15. Paulo falou, quando soar a última trombeta, quando ressoar a última trombeta, aí ia acontecer esse tipo desse arrebatamento. E foi tocada a última trombeta, a sétima trombeta lá. Apocalipse 11, 15. Então ele estava falando, porque o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que mortos, cara pálida, que ia ressuscitar? Que mortos que eles seriam arrebatados? De que forma? A carne. Aí, claro, aí aparece já uns aqui, não, são as almas, são os espíritos. Ressuscitar espírito, sendo que o espírito pertence a Deus, ele ia deixar os espíritos dormindo? Os espíritos que veio do reino celestial, espiritual. Aí lá em Isaías 42:5, Deus fala que colocou o espírito nos que andam pela terra, nas pessoas. Quer dizer, aquele espírito que pertence a Deus, que já existia antes da fundação do mundo, aí quando aquela pessoa morreu, tá lá guardadinho, aquele corpo se deteriorou, acabou, aí o espírito fica guardadinho, o espírito é igual ao vento, aí na ressurreição aquele espírito ressuscitou, aquele espírito que foi arrebatado. Não cabe, né? Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens. E aí? Quer dizer que Paulo e os bonequinhos, aquele monte de bonequinho, subindo, batendo asinha, e entrando em que reino? Se Paulo mesmo disse que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Entre as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. Isso é tudo balela. Isso aqui é tudo balela, o que vale é isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, 3 e 21, do 1 ao 6, leia. Vi também a cidade santa nova, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, uma pessoa que fica esperando o arrebatamento, ficar falando, pregando, ensinando sobre o arrebatamento, está enchendo linguiça. A verdade é uma só, vamos falar o português claro, sem ficar com manobra, sem ficar com arrodeio. Apocalipse 21, 3, essa aqui é a realidade. Essa é a realidade que acontece com as pessoas, que aconteceu lá no ano 70. Mas que, na verdade, nos dias de Jesus, de Paulo, sim, no terceiro céu, de uma forma figurativa, era onde estava o trono do Criador, de uma forma metafórica, porque ele é espírito, esse trono é espiritual. No ano 70, quando bateu lá o juízo, foi estabelecido isso daqui, então o templo dele foi colocado no espírito das pessoas. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, será o seu Deus. E será o Deus deles. Esse negócio de arrebatamento, isso é uma balela, isso é uma fábula, isso é um mito. Depois você se debruce em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, fica lendo aí. Deixa eu ver um negócio, se eu acho um negócio aqui. Porque isso aqui tá me perturbando e deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar para você aqui. Olha aqui. Veja aqui. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí? Ele disse que quando soasse a última, quantas trombetas foram tocadas? Vamos lá agora direto, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Está aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta. Quantas trombetas eram? 7. E houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Meu irmão, na verdade é o seguinte. Vem cá, deixa eu falar. Vamos cá. Vamos um papo reto aqui.
Isso são fábulas, isso são histórias daquela época, são coisas que até Paulo, pode ser que Paulo acreditava naquele sentido, mas nós hoje, o nosso acesso aos escritos, a um aplicativo desse, que nem essa MyBíblia que eu uso no celular, ele te dá recursos para você pesquisar aqui, aqui, lá. Aí você vai lá e você vai procurando referência e você vai entendendo das coisas. Talvez o Paulo não tinha essa facilidade, mesmo ele sendo um fariseu, ele sendo um mestre da lei, mas ele não alcançou quando João escreveu o Apocalipse. Você sabia? Paulo não alcançou, Paulo não entendeu, Paulo não viu os enigmas que João escreveu nos 22 capítulos do Apocalipse. E nós temos esse privilégio hoje de entender o Apocalipse, graças a Deus. Paulo não leu outras epístolas escritas por outros. Paulo não leu. Então essas coisas de arrebatamento, isso é coisa de religioso. Se você entendeu o evangelho eterno, se está entendendo, e você ainda fica com essa mesmice de arrebatamento, você é um menino ainda. Você não entendeu nada de evangelho eterno. O evangelho eterno é a consumação de tudo, é a realização de tudo. Se eu ficar aqui falando de arrebatamento para você, eu estarei enchendo linguiça. Eu estarei te ludibriando, te enrolando, querendo o seu pix, querendo o seu dinheiro, querendo tomar seu dinheiro, querendo te engrupir. Lembra dessa palavra que usava? Hoje em dia não se usa mais, querendo enganar as pessoas. Na minha época de adolescente, você está querendo me engrupir, hein? Você está querendo me enrolar, você está querendo me enganar. Aí as pessoas pegam essa parte de arrebatamento e faz um teatro, e mete logo uma gravatona, papadona, e fica enrolando. Isso é coisa de religioso. Eu tenho prazer de falar disso aí, porque eu falando assim, eu escancaro esse teatro religioso, essa mentiraiada. Que arrebatamento que nada, nós temos que viver Apocalipse 21:3. Coloca você aí que está vivendo Apocalipse 21:3. Todo dia agora tem testemunho aí, pessoal colocando, a minha vida mudou, a minha vida hoje está diferente. O evangelho eterno é outra pegada, o evangelho eterno é outra pegada. Porque o evangelho eterno é a realidade, não é nada para o futuro, nada do passado. O evangelho eterno é Deus em nós. É um presente que Deus nos deu. Deu lá no ano 70, para todos que nasceram do ano 70 para cá. Acabou esses mitos, acabou essas historinhas, esses contos, acabou. Tem pessoas que gostam de ficar falando horas e horas, olha, vamos falar da graça. Graça é passado, gente. Abra seus olhos, acorda, tu que dormes. São palavras belas e bonitas, claro que são. Você coloca um fundo musical, você coloca uns louvores, você coloca faz a oração do Chaves, é a coisa mais linda do mundo. Mas é passado. Quase 2000 anos. Que arrebatamento que nada. Quando esse coração aqui parar, de bater, essa mente parar, sabe o que acontece? O irmão Geraldo fala e é verdade. Há somente um trocar de roupa. Essa capa, os sentimentos, tudo que esse corpo sente, se acabará. Não na sepultura, que eu já avisei eles. Vai arrumar um saco aqui e me jogar em qualquer lugar. Acaba na sepultura, gente. E o espírito volta de onde veio. É isso que acontece, conforme a Bíblia explica. Agora, se a pessoa ficar apegada às histórias, esses contos, essas fábulas, você não adianta, você não avança no conhecimento. Você vai ser sempre um religioso. Você acha que você está no evangelho eterno, mas a sua cabecinha está lá na religião. Olha. Não, Paulo era ungido, Paulo falou pelo Espírito da graça, então eu vou esperar. Mas aí quando você começa a procurar um entendimento racional, você fala, peraí, que arrebatamento? Arrebatamento? O que vai ser arrebatado? O que vai subir? Corpo carnal? Claro que não. Tá bom? E o espírito não tem arrebatamento para o espírito, porque ele simplesmente ele volta de onde ele veio. Esse é o meu entendimento. Você não é obrigado a acertar o seu com o meu. Claro que não. Eu não estou aqui te ensinando, eu não estou aqui querendo te converter a coisíssima nenhuma. Eu, graças a Deus, que tem essa rede social chamada YouTube, e ele me permite a usufruir, a desfrutar dessa maravilhosa tecnologia. Eu estou aqui falando. Se você não quiser me ouvir, se você não quiser mais ficar aqui, muda a sintonia, vai para outra.
Ah, eu sou inscrito, não gosto mais desse cara. Se desinscreva, vai lá e eu me desinscrevo. Faz isso. Mas viva a realidade. Se você quer ser feliz, se você quer ver mudança realmente na sua vida, viva Apocalipse 21:3. Viva isso. Intensamente. Viva isso 100%. Tá bom? Não se esqueça, contribua com esse canal, dando aquele joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho e vamos em frente falando da palavra do nosso Criador. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.